Boom! Estudos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, estudo do regimento interno. Pratinha de motivação. Eu passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Já passei super rápido. Fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Eu fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei regimento interno, que é o que eu tô lendo agora. Tá. Agora eu vou ler sobre o capítulo da revisão criminal, que está no artigo 126, 127, 128, 129, 130 e 131. O que é a revisão criminal? Será admitida a revisão criminal dos processos julgados pelo tribunal e pelas juízes eleitorais nas hipóteses previstas na legislação processual penal. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo o relatório ficar, quando possível, a cargo do membro que não tenha proferido a decisão em qualquer fase nem participado da sessão de julgamento do processo objetivo da revisão. Advogado, 130. Procedente a revisão, a execução do julgado será imediata. Revisão, execução imediata. E 131, anulado o processo revisado, será determinada sua renovação. Anulado, renovação. Procedente, execução imediata. Interessante. Capítulo da matéria administrativa agora. Seção 1 do processo administrativo, 131A e 131B. E do recurso administrativo, 132, 133, 134. 134. Depois tem um capítulo que foi totalmente revogado aqui. Vamos lá, de 130 e até 134, certo? Vamos lá. A classe de processo administrativo, que tem uma sigla aqui chamada PA, processo administrativo, compreende os procedimentos que versam sobre requisições de servidores, pedidos de créditos e outras matérias administrativas que devem ser apreciadas pelo tribunal. Do tribunal, os processos administrativos serão regidos por leis próprias e subsidiariamente pela Lei 9.784. Se não lembra, a Lei 9.774 de 99 é o próprio regimento, é o próprio Código Eleitoral. O recurso eleitoral administrativo, 132. Dos atos de natureza administrativa, de competência originária do presidente e do corregedor, que é tipo os caras assinando a contratação ou os concursos, né? Caberá um recurso para o plenário do tribunal no prazo de 10 dias, salvo se houver disposição legal específica em sentido diverso, nos termos da Lei 9.784. Ouvidos terceiros eventualmente interessados, o presidente ou o corregedor poderão reconsiderar a decisão ou determinar a distribuição do recurso por sorteio a um dos demais membros da corte para o encaminhamento à mesa, independentemente da pauta, sem tomarem parte do julgamento. Na primeira decisão e dos atos exonerados pelo presidente do corregedor e dos juízes eleitorais em matéria relativa aos interesses de servidores, caberá pedido à reconsideração no prazo de 30 dias a contar da publicação ou da ciência do interessado. O pedido de reconsideração não poderá ser renovado. Do indeferimento do pedido de reconsideração de que trata o 133, que acabou de falar, né? Esse treco de 30 dias. Caberá recurso no prazo de 30 dias, de novo, a contar da publicação da decisão ou da ciência do interessado. O recurso será distribuído. Daí fala duas pessoas que o recurso é distribuído. O primeiro é o corregedor, que se interposto em face de decisão do juiz eleitoral, ou ele é distribuído para os demais membros da corte se é interposto em face da decisão do presidente ou do corregedor. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juiz da autoridade competente. Relatado o feito, será encaminhado à mesa independentemente da pauta, não participando de julgamento o prolator da decisão recorrida. Comentando essas coisas que vão de independente direto para a pauta, será encaminhada à mesa independentemente da pauta. Eu já apareceu umas 3 vezes aqui no
no regimento aqui. Não participando de julgamento prolator da decisão recorrida. Em caso de empate no julgamento, prevalecerá a decisão recorrida. Na hipótese de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. E assim termina esses trecos, processo e recurso administrativo. Daí o capítulo 15 foi revogado, Quando está revogado, tá tudo revogado mesmo. Capítulo 15A. Dos procedimentos disciplinares contra juízes, eleitorais e membros do tribunal. Disposição preliminar 148A. E é só esse artigo mesmo, nessa seção, disposição preliminar. Aplicar-se-ão aos procedimentos disciplinares subsidiariamente as normas e princípios da Lei Complementar 35 das Leis 8.112, que é a lei de cai também no regimento interno, no TRE, quer dizer, que também cai no TRE-SP, que é a lei de servidores federais, e as resoluções 23.416 do Tribunal Superior Eleitoral e também a resolução número 35 do CNJ, do Congresso Nacional Judiciário, ou Conselho Nacional Judiciário. Próxima seção, reclamação disciplinar. Isso está no artigo 148B, BBB e só mesmo. Parece que as sessões são só um artigo. Tá? A reclamação será endereçada ao corregedor quando dirigida contra juízes eleitorais ou ao presidente na hipótese de investir contra membros do tribunal em requerimento assinado contendo descrição do fato, a identificação do reclamado, a qualificação e o endereço do reclamante, bem como as provas de que dispõe e, se apresentada por procurador, ou instrumento de mandato com poderes especiais, sob pena de indeferimento liminar. Será determinado o arquivamento liminar da reclamação quando o fato narrado for estranho à competência do tribunal, não configurar infração disciplinar ou estiver prescrito, o pedido for manifestamente improcedente, faltarem elementos mínimos para a compreensão da controvérsia ou os documentos necessários ou exigidos no caput. Não sendo o caso de arquivamento sumário, poderão ser requisitados, além de informação do reclamado, esclarecimentos de outros órgãos internos ou externos sobre o objeto da reclamação, eventual apuração anterior dos fatos que lhe deram causa. A requisição de informação com prazo de 5 dias, ou prazo que for assinalado em razão de urgência ou complexidade, poderá ser acompanhada de peças do processo. Considerado satisfatório o esclarecimento dos fatos ou alcançado resultado e justificada, a conduta será arquivada à reclamação. Em qualquer hipótese, o arquivamento será comunicado à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 15 dias da decisão. 15 dias no prazo, né? E repete no 6. Caberá recurso ao tribunal por parte de reclamante no prazo de 15 dias a partir da data da intimação da decisão do arquivamento. Se da reclamação resultar a indicação de falta ou infração, o corregedor, no caso do juiz eleitoral ou no caso do presidente, na hipótese de membro do tribunal, determinará a instauração de sindicância ou proporá ao plenário do processo do tribunal a instauração do processo disciplinar, concedendo-se ao reclamado, neste último caso, um prazo de 15 dias para a defesa própria, contado da data da entrega da cópia do teor de acusação e das provas existentes. 15 dias, processo disciplinar, começa a sindicância, Quem vai falar? Corregedor ou presidente para 2 tipos de membros. Basicamente é isso, né? Instaurado. A sindicância, o procedimento será realtado. Altado com re, né? Novamente é altado. Agora falando, tem um capítulo da sindicância que começa no artigo 148. Só para comentar que antigamente o capítulo da sindicância não era uma sessão, tinha um capítulo inteiro chamado sindicância.
A sessão da sindicância agora começa no artigo 148. Antigamente começava no artigo 135. Vai. A sindicância é importantíssima, é o processo de uma investigação preliminar. Quer dizer, uma investigação de se os caras cometeram crimes ou coisas que cabem advertência ou suspensão, né? Administrativas. A sindicância está no artigo 148C, D, E, F, G, H, I, J, até o J. Vamos lá. A sindicância e o procedimento sumário levado a feito pelo corregedor, no caso do juiz eleitoral ou pelo presidente, na hipótese do membro do tribunal, com prazo de conclusão não excedente a 60 dias. O prazo de quitado caput poderá ser prorrogado por igual período a juízo do corregedor ao presidente. A sindicância será instaurada mediante portaria que conterá. A portaria tem que conter 4 coisas de informação. A portaria tem que conter um fundamento legal e regulamentar. A portaria tem que ter o nome do sindicado, cargo e lotação sempre que possível. A portaria tem que ter a descrição sumária do fato objeto da apuração e a portaria tem que ter a determinação da ciência ao sindicato quando for o caso. Na portaria de instauração de sindicância se deliberará sobre a sua publicação ou a conveniência de ser mantida sob sigilo. As apurações e diligências também poderão ser sigilosas, a juízo motivado até serem juntadas aos autos dos documentos ou dados respectivos, ressalvados apenas aqueles cobertos por garantia constitucional expressa, os quais serão sempre mantidos sob sigilo. Em caso de oitiva de pessoas ou de realização de inspeção, o sindicato será intimado para, querendo comparecer ao depoimento ou acompanhar a inspeção, podendo fazer-se representar por advogado. Quando necessário, a representação de informações ou a apresentação de documentos pelo investigado por terceiros ou por órgão da administração pública, será expedida uma intimação para esse fim, com indicação do prazo, forma e condição de atendimento. Feitos os trabalhos de investigação, serão elaborados relatórios circunstanciados com um resumo dos autos praticados, das diligências realizadas e das provas colhidas, além da síntese dos fatos apurados. Se da investigação restar demonstrada uma inocorrência, ou seja, não ocorreu, de contra e ocorrência de ocorrer, e com não ocorreu. De infração disciplinar, será determinado o arquivamento de sindicância. Não aconteceu nem a infração, então a gente arquiva. O arquivamento será comunicado à Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. Então era isso que significava CNJ, né? Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias da decisão. Caberá recurso ao tribunal por parte do reclamante no prazo de 15 dias a partir da data da intimação da decisão do arquivamento. Não sendo o caso de arquivamento, será concedida vista ao magistrado ou seu procurador nos atos de sindicância com o respectivo relatório pelo prazo de 15 dias para uma apresentação de uma defesa prévia. Após o relatório verificada a necessidade de adoção de medida urgente, o corregedor ou o presidente a tomará de ofício ou o submeterá a proposta ao plenário, fluindo o prazo para a defesa da intimação da respectiva decisão. Esgotado o prazo do artigo 148 e com ou sem representação, quer dizer, não é, acho que não é I, né? Isso é L ou é I? L, acho que é I. Com representação da defesa, o corregedor ou o presidente submeterá a sindicância ao plenário do tribunal com proposta de instauração de processo administrativo disciplinar. Se nos autos houver prova emprestada no processo penal ou de inquérito policial que tramitem em caráter sigiloso, a citação ou a referência a essa prova no relatório ou voto serão feitas de modo a preservar-lhe o sigilo, sendo, nesse caso, entregue aos membros do tribunal uma cópia das peças para exame. Seção 4 do processo administrativo disciplinar, que é o que vem depois da sindicância. A sindicância é só para comentar,
isso aqui não apareceu no regimento interno, mas sindicância é quando vai para uma penação disciplinar mais baixa, que é, não contando a multa, mas é a advertência e a suspensão. Quando tem duas advertências, cai uma suspensão. Daí, e é o processo administrativo disciplinar é quando é praticamente uma demissão. 3 casos é tudo demissão, a mesma coisa. A cassação de aposentadoria é praticamente uma demissão. É quando o cara fez uma coisa que ele ia ser demitido. Depois tem a demissão normal e depois tem a demissão a bem do serviço público. Normalmente a demissão do serviço público, em serviço público é quando o cara vai, ele quebra a imagem da, ele faz um crime. Bom, começando o processo disciplinar, o processo começa no 148K, vai até o LMN, não tem O não, O e P. E finalmente acaba o artigo 148 e todas essas sessões. Deixa eu ver uma coisa. Os recursos do tribunal. Falta ainda 13. Falta ainda 23 páginas para terminar o conteúdo. Voltando lá no começo do processo administrativo disciplinar. 1, 2, 3. Opa, acho que passei. Aqui. 148K. O processo será iniciado por determinação do plenário do tribunal mediante proposta do corregedor no caso do juiz eleitoral, ou por proposta do presidente na hipótese do membro do tribunal. É engraçado que fica repetindo toda hora que o corregedor ele fala sobre o juiz e o juiz fala dos outros membros. Quer dizer, o corregedor fala do juiz. Sabe por que o corregedor tem que falar do juiz? Por causa que o corregedor é o cara que vai viajar entre os municípios, entre as regiões eleitorais, sacou? Ele é o cara que vai indo lá nos locais, verificando se está tudo certo, se os caras estão passando as normas normais, se eles estão fazendo os trabalhos normais, se a tecnologia está normal, auditorias estão normais, se eles estão gastando os dinheiros certos. É esse cara aqui que faz isso, o corregedor. Ou seja, é o corregedor que vai achar quando o juiz eleitoral está fazendo algum processo está fazendo algum crime ou está fazendo alguma coisa que o carinha ia ser processado administrativo disciplinar ou ele ia fazer uma sindicância, sacou? Ele que o corregedor que achar o juiz eleitoral do mal. E nos outros casos é no presidente da hipótese de membro do tribunal, né? O presidente que é o responsável lá do tribunal. É claro que ele é o cara que tem que achar quem está fazendo coisa do mal lá no tribunal, certo? Basicamente é isso que fica repetindo toda hora. Determinada a instauração do processo pela maioria absoluta dos membros do tribunal respectivo acordão, que será acompanhado de portaria assinada pelo presidente, conterá a imputação dos potes, dos fatos e a delimitação do teor de acusação, distribuindo-se na mesma sessão o processo a um relator, não havendo revisor. Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório, ainda que não seja mais o corregedor. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o procedimento será reautuado. O processo administrativo disciplinar deverá estar concluído no prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro. Dobro de 90, 3 meses, 6 meses. Meio ano, caraca. Até o dobro, salvo quando o exercício do direito de defesa justificar a dilação do prazo maior. Dilação significa diminuir. Ou não diminuir, mas nesse contexto aqui significa diminuir a dilação, ou seja, diminuir o prazo que era grande demais. Para o julgamento do processo administrativo disciplinar, será convocado, se houver, o substituto do membro processado. O plenário do tribunal decidirá observar o voto da maioria absoluta de seus membros na oportunidade em que determinar a instauração do processo sobre o afastamento do magistrado de suas funções com prejuízo de gratificação eleitoral até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno por prazo determinado. O afastamento do juiz eleitoral será comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal de Justiça, e o membro do tribunal será comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral.
e ao Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Eleitoral ou à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme o caso, né? Só falando que o cara está sendo afastado por causa de alguma coisa, pode comunicar aos seus chefinhos, né? Daí falou um monte de carinhas que aparecem várias vezes aqui no regimento interno. Julgado improcedente o pedido, fica preservado ao juiz o quê? Ou o membro direto o quê? O direito de prorrogar o período de designação pelo tempo correspondente ao do afastamento. Esses dois caras aqui, o juiz ou o membro pode designar o próprio período de afastamento? Não entendi. O relator determinará a intimação do procurador regional eleitoral para manifestação no prazo de 5 dias. Após o relator determinará o que vai acontecer, o relator determinará uma citação do magistrado para apresentar a defesa e requerer as provas que entender necessárias, tudo em 5 dias, encaminhando-lhe cópia de decisão do tribunal, bem como a respectiva portaria observando o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 coisas que tem que ser observadas. Tem que observar. Nem quero ficar repetindo coisas que tem que ser observadas na portaria. Havendo mais de um magistrado, o prazo para a defesa será comum de 10 dias. O magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao corregedor ou ao presidente, quer dizer, o presidente também não é o presidente, um novo endereço em que receberá as citações notificará a intimação. Estando o magistrado em lugar incerto ou ignorado, será citado por edital com prazo de 30 dias a ser publicado uma vez no Diário de Justiça Eletrônico. Considerar-se-á a revel o magistrado que irregularmente citado deixar de apresentar defesa no prazo assinalado. Declarada a revalia, o relator designará o defensor dativo, concedendo-lhe o quê? Igual prazo para a apresentação da defesa. Ultrapassado o prazo para a defesa, o relator decidirá sobre uma produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender necessária. O magistrado, seu defensor e o procurador regional eleitoral serão intimados de todos os atos do processo. O relator presidirá todos os atos do processo, colhendo as provas sobre os fatos imputados, designando dia e hora e local para os atos processuais, podendo delegar poderes e magistrados de primeiro grau para a colheita das provas. Na instrução do processo, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante e do Código de Processo Civil. Nessa ordem, o relator adotará as seguintes providências. Uhul! Ele tem que providências são 1, 2, 3, 4 que providências que o relator tem que fazer. Produção de provas periciais e técnicas julgadas e pertinentes para a elucidação dos fatos. Tomada do depoimento das testemunhas. Realização das acariações e também a realização do próprio interrogatório. Ressalvadas as hipóteses de produção de provas por meio de expedição de carta de ordem ou precatório. O que é precatório mesmo? Precatório. Droga, que é precatório. A inquisição das testemunhas e o investimento investigatório. A inquirição das testemunhas e o interrogatório deverão ser feitas em uma audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos. O interrogatório procedido de intimação com a antecedência de 48 horas será realizada após a procedência. Procedência do quê? Será realizada após a produção de todas as provas, não procedência, eu falei errado. Fim da instrução, o procurador regional eleitoral e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista sucessiva dos autos por 10 dias para a manifestação e as alegações finais, respectivamente. Depois do relatório de sustentação oral serão acolhidos os votos, impondo-se a punição somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Poderão ser aplicada aos juízes eleitorais a pena de advertência, censura ou perda da jurisdição eleitoral, conforme o que? A gravidade da infração, e aos membros do
tribunal somente a última. Aos membros do tribunal é só perda de jurisdição eleitoral. Nos outros casos, é advertência e censura. Ao presidente e o corregedor terão direito a voto, e a decisão somente será publicada à conclusão. Da decisão é só a conclusão. Aplicada pena disciplinar a juiz eleitoral. Aplicada a pena disciplinar a juiz eleitoral, o tribunal comunicará aos presidentes e corregedores do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Justiça no caso de membro do tribunal serão comunicados os presidentes e corregedores do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, TRF, ou da Ordem dos Advogados, ou AB, do Brasil, conforme o caso. Caso o tribunal conclua haver indícios bastantes de crime de ação pública, será determinada a remessa da cópia dos autos ao Ministério Público, ao MP, se a conclusão for por infração sujeita à pena mais grave, fora da competência do tribunal, haverá remessa à Corregedoria e Presidência do Tribunal de Justiça. Remessa à Presidência e Corregedoria. O tribunal comunicará à Corregedoria Nacional da Justiça, no prazo de 15 dias, da respectiva sessão, as decisões de instauração e os resultados de julgamento dos processos administrativos disciplinares. 148P para terminar. A instauração do processo administrativo disciplinar, bem como as penalidades definitivamente impostas pelo próprio tribunal e as alterações decorrentes de julgadas do Conselho Nacional de Justiça serão anotadas nos assentamentos do magistrado mantidas na corregedoria. E assim acaba todo esse processo administrativo disciplinar. O próximo conteúdo é sobre um capítulo novo, que se chama Recursos do Tribunal. Vai ser mais umas 10 páginas desses recursinhos aí. Bom, eu vou terminar aqui e fazer um próximo vídeo do capítulo dos recursos do tribunal, que vai falar um monte de coisa, com certeza. Tchauzinho!